Queridos, eu quero compartilhar uma pequena palavra, porque nós vamos ainda orar abençoando os novos líderes que Deus nos deu, anfitriões, amém? Nós vamos fazer isso, mas eu quero compartilhar uma pequena palavra com você aqui, que é muito importante para a gente, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que Deus está fazendo, e eu quero que você me dê alguns minutos da sua atenção. Essa pequena palavra que eu quero compartilhar tem como tema paixão que gera multiplicação. Diga comigo, paixão que gera multiplicação. Mas essa palavra gerar, ela tem um peso, né? Gera, né? Por exemplo, vamos falar com mais garra então? Paixão que gera multiplicação. Amém? E preste atenção, este tema, ele direciona muito para aquela pessoa que Deus tem colocado na linha de frente. Seja supervisor, pastor de distrito, supervisor de área, supervisor de setor, líder de célula, auxiliar. Isso direciona muito, principalmente para as pessoas que estão na linha de frente. Você vai entender por quê. Eu estou trazendo aqui 4 palavras aqui, e o seu significado, só para você entender aquilo que eu quero compartilhar com você. A primeira palavra que eu quero compartilhar é animado. O que significa essa palavra animado? A palavra animado significa alguém que tem vida, ânimo, entusiasmo e coragem. Queridos, olha aqui para mim. Uma célula, ela não vai conseguir gerar vida se a pessoa que está na linha de frente não for uma pessoa animada. Se ela não for uma pessoa animada, ela não vai gerar vida. Segunda palavra é motivado. Primeira é animada, segunda é motivado. Motivado significa que tem motivação e entusiasmo. Alguém que está decidido a agir. Entende? Alguém que está decidido, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. A terceira palavra é empolgado. A palavra empolgado significa que está cheio de entusiasmo, que se sente animado por algo, arrebatado, extasiado, que está cheio de entusiasmo. E a palavra entusiasmo, ou entusiasmado, é um ardor, é alguém que tem um ardor que impulsiona, o que o impulsiona a fazer algo, é uma paixão viva, uma inspiração, uma dedicação ardente. Então entenda isso aqui, eu estou falando de uma paixão que gera multiplicação. Estas palavras têm tudo a ver com paixão. Alguém apaixonado é alguém animado, é alguém motivado, é alguém empolgado, é alguém entusiasmado. Sim ou não, gente? Sim ou não? Alguém, preste atenção, alguém apaixonado é alguém animado, motivado, empolgado, entusiasmado. E ouça isso aqui que eu quero lhe compartilhar aqui. Se você e eu, se nós não formos apaixonados pelo que nós fazemos, dificilmente nós iremos longe. Se nós não tivermos paixão, amor por aquilo que nós fazemos, dificilmente nós iremos chegar longe. Nós poderemos andar um pouco, mas dificilmente iremos chegar longe. Na estratégia, na visão de células que Deus nos deu, isso não é diferente. Estar motivado, empolgado, entusiasmado, apaixonado é uma das características dos que obtiveram sucesso. Se você for chegar e pesquisar com essas pessoas que obtiveram sucesso na visão celular, foram pessoas que tinham isso como característica de suas vidas. Eram pessoas empolgadas, pessoas animadas, pessoas motivadas, pessoas entusiasmadas. E isso conseguiu fazer com que elas saíssem do seu lugar, da mesmice, do comodismo, e pudessem romper as barreiras, os obstáculos para alcançar aquilo que o Senhor tinha de fato para as suas vidas. Não somos, escute bem, nós não somos os especialistas, os melhores, os mais profundos conhecedores, ou alguém que tem uma vasta experiência nessa visão de células. Certamente existem muitas outras pessoas, e o próprio pastor Eiber, ele diz que tem pessoas, só para você ter uma ideia, tem pessoas de outras igrejas, de outros ministérios,
que já chegaram com ele, tipo assim, fator Barnabé, purê de batatas, chegaram com o pastor Eibe, dizendo: pastor Eibe, olha, eu peguei essa sua palavra, eu estava vendo, e eu fui trabalhando algumas coisas, e eu acrescentei mais isso. E quando o pastor Eibe olhou, eu digo: meu Deus do céu, cheguei, ele ficou boca aberta e diz: manda para mim isso, que eu quero praticar isso aqui também. Então são pessoas profundas, pessoas que conhecem muito, e que estão tendo muito sucesso. Então, queridos, se nós chegarmos com essas pessoas, elas vão nos revelar o segredo. Mas o que estava comandando, como se fosse as estratégias, era a paixão, a empolgação, o ânimo, o entusiasmo. Você entende? Porque a gente pode estar com uma estratégia excelente nas nossas mãos, mas se não tiver ânimo, se não tiver entusiasmo, se não tiver paixão, se não tiver empolgação, vai ser colocada de lado e não vai ter nenhum resultado. Quem está me entendendo aí, gente? Quem está me entendendo lá atrás? Quem está me entendendo o que eu estou falando? Você entende? Alguém pode dizer: poxa, olha, eu tenho o melhor plano, eu tenho o melhor projeto, eu tenho a melhor estratégia, mas eu não tenho ânimo para colocar em prática, eu não tenho disposição para fazer. Então é mesmo que se não tivesse, entende? É mesmo que se não tivesse. E isso é muito importante, isso é muito sério. Ouça, na verdade, a paixão vai determinar mais do que imaginamos o nosso sucesso ou fracasso. O que importa não é se você tem vasto conhecimento no assunto, se já leu muitos livros, ou se já participou de muitas conferências sobre o tema. Preste atenção, o que mais importa é se você ama a visão que Deus nos deu e acredita nela de coração. Se você ama e acredita de coração, eu quero lhe dar uma boa notícia: os resultados, eles vão ser uma consequência. Os resultados virão, tenha certeza disso. Eles irão se manifestar. Por quê? Porque há um amor, há uma paixão, há uma dedicação naquilo que estamos fazendo, e os resultados certamente eles virão. Queridos, Deus criou o homem como um ser motivacional. Deus criou o ser humano como um ser motivacional. Nós funcionamos melhor quando nós estamos motivados. O pastor Celinaldo, ele diz que o ser humano responde a duas coisas: aumento de salário e elogio. Não tem quem não responda bem, né, irmão? Você chega lá com um funcionário e tem uma boa notícia para te dar: qual é? Eu vou aumentar teu salário. Meu Deus do céu, meu pai amado, não é não? E a outra coisa é uma palavra de incentivo, de encorajamento, de ânimo. Todo mundo responde bem a isso. Pode até estar com eu lá cercando lá a pessoa, está meio bicuda, mas quando você dá aquele elogio, ela encontra uma brechazinha para entrar e ela receber no coração, porque faz muito bem, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. É importante nós entendermos isso, queridos. Nós funcionamos melhor quando nós estamos motivados. Um homem não realizará nada sem motivação. Assim como o barco que navega, se ele não tiver um motor que o impulsiona a ir em frente, ele vai só até onde a correnteza o levar. Dali ele não vai mais nenhum passo, porque ele precisa de algo que irá motivá-lo para que ele vá em frente. Da mesma forma, um balão ele não sobe se ele não estiver cheio de gás. É como se isso representasse a motivação. Na verdade, a motivação é uma condição exigida para experimentarmos o êxito e avançarmos em Deus. É como que uma condição exigida. Preste atenção nessas frases aqui. Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar aquilo que almejam. E aqui eu vou mencionar para você, bem rápido, alguns exemplos aqui. Eu creio que, se não todos, mas a maioria já leu ou já ouviu falar que os muros de Jerusalém, Neemias, com os moradores de Jerusalém que ficaram lá,
reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Diga comigo, 52 dias. A Bíblia nos revela um segredo. Qual o segredo para que eles reconstruíssem o muro em um tempo recorde? O segredo está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias 4, 6. Você tem o texto aí para a gente? Libera para a gente aí. Já está aqui. Olha só, gente. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3 já. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Porque muro reedificado, resultado de um povo animado, resultado de um povo entusiasmado, resultado de um povo empolgado, resultado de um povo apaixonado. Os muros, eles foram reedificados até a sua metade. Depois você vai ver a sequência que eles concluíram com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, porque havia ânimo. Escute, nós precisamos estar motivados para cumprirmos o propósito profético de Deus, e assim nós iremos glorificá-lo com a nossa vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial de Deus na terra. Muito especial de Deus na terra. Você vê tantas coisas, parece que ruins acontecendo, mas ouça o que eu vou lhe dizer e guarde no seu coração: Deus nunca parou de trabalhar. Vou dizer mais para você: Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus continua sendo o Senhor, assentado num alto e sublime trono. A última palavra continua sendo dele. Amém, queridos? E nós estamos vivendo um momento muito importante aqui na terra. A motivação é para todos nós, a força geradora em nossas realizações. Guarde isso. A motivação é para todos nós, a força geradora em nossas realizações. Uma pessoa motivada vai a qualquer lugar e faz qualquer coisa. Se ela tem uma razão, motivo que queima dentro dela, ela vai em qualquer lugar e faz qualquer coisa, até as coisas mais loucas que você possa imaginar, ela é capaz de fazer, porque tem algo dentro dela que está impulsionando ela a fazer aquilo. Mas quando não tem, o fracasso também, ele é notório. Uma pessoa motivada, como eu lhe falei, ela vai em qualquer lugar. Em contrapartida, o oposto também é verdade. Isso se aplica a tudo na vida, inclusive ao trabalho que nós fazemos para Deus. Isso se aplica para todas as áreas. Aquilo que nós fazemos para Deus. Quem é anfitrião aqui? Levanta a mão. Os anfitriões, levante a mão. Perdão. Eu queria saber aonde estão os Obed-Edoms do século 21. Aqueles que abriram a porta de suas casas para receberem a arca de Deus. Levanta a mão aí. Viu como o povo responde bem? Entendeu? É resposta. Olha aqui para mim. Escute, pare para você pensar. Que dia funciona a célula na sua casa? Meu Deus do céu. Ok. Oh, Jesus. Escute aí, escute aí. Escute só. Meu Deus do céu. O anfitrião, ó. O anfitrião sem visão, sem paixão. Meu Deus do céu, quarta-feira de novo. Misericórdia. E eu ainda vou ter que ficar sorrindo. Seja bem-vindo, irmão. Fora a sujeira que fica, que depois eu tenho que limpar toda a casa. Anfitrião sem paixão, sem motivação, sem empolgação, sem entusiasmo, vai agir dessa forma. Mas glória a Deus, porque eu estou diante dos melhores anfitriões de células que existem. Amém, queridos? Diante dos melhores, eu creio nisso. Eu creio nisso. Para o líder de célula ir para a sua célula, não é um peso, é um privilégio. Amém? É um privilégio. Sim ou não, gente? Cadê os líderes aqui empolgados e apaixonados? Isso faz toda a diferença. A motivação foi critério primordial na vida e no chamado de muitos homens de Deus na Bíblia.
Caminhe comigo bem rápido. Josué 1, de 1 a 9. Olha o que está escrito, Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Continue aqui caminhando comigo aqui, bem rápido aqui. Ok. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Queridos, preste atenção aqui. Deus criou o ser humano assim. Deus um dia precisou chegar com Paulo, que estava sendo levado prisioneiro para Roma. Eu acho tão lindo aquilo. Paulo preso lá no porão, lá está preso, lá está sozinho, está sendo levado para Roma. A Bíblia, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele registra assim, que o Senhor se aproximou dele e lhe disse: coragem. Só isso. Coragem. Deus sabe que não em alguns, mas em vários momentos da nossa vida, nós precisamos ser muitas vezes reanimados, reempolgados, né? Precisamos que o Senhor venha e chegue. Pare para você pensar, Josué estava diante de um grande desafio, e o Senhor chega o animando, chega o empolgando, chega o encorajando, enchendo ele de vigor, para que ele viva o propósito que o Senhor tinha para ele. Juízes capítulo 6, versículo 12, bem curtinho, o Senhor chegando com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por mais que eu imagino que Gideão olhou para trás naquela hora. Você sabe quando você não tem tanta convicção de quem você é, só diz: ei varão, eu falo contigo. Você falou comigo? Imagina Gideão trabalhando trigo no lagar. Ele está escondido trabalhando. Por quê? Porque os midianitas, quando eles colhiam toda a produção, os midianitas chegavam lá e roubavam tudo. E ele está cuidando do trigo lá escondidinho lá, para que não roubem toda a produção deles. E o Senhor chega naquele lugar lá e diz: eu sou contigo, homem valente. Por mais que você não se veja assim, mas eu te vejo assim. Você para mim é um homem valente. Amém, queridos? 1 Reis 19:9. 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Diga comigo: sai da caverna. Diga bem forte: sai da caverna. Pergunte: por quê, pastor? Ouça: porque o Senhor não pode fazer nada enquanto permanecermos desanimados. Por que sair da caverna? Porque o Senhor é como se ele ficasse de mãos atadas.
querendo fazer alguma coisa, mas o desânimo não permite que a gente abra o coração a tal ponto e diga: Senhor, pode fazer que eu continue disposto. Elias aqui está numa situação que ele está entregando os pontos. Ele chegou a um ponto de dizer: Senhor, basta, toma a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os outros profetas, toma a minha vida. Ele já estava entregando os pontos aqui. Ele estava numa condição de um desânimo tão grande, que Deus o chama para tirar ele daquela situação. Só para você ter uma ideia, bem rápido para eu fechar isso aqui, queridos, a situação dele era tão complicada, que o Elias, quando o Senhor diz: sai da caverna, sai e vai para tal lugar, e eu quero que você unja Azael, eu quero que você unja Jeú, e eu quero que você unja Eliseu em teu lugar. Olha a ordem: Azael, Jeú e Eliseu, rei de Israel, rei da Síria e profeta em teu lugar. Você sabe o que o Elias fez? O Eliseu era o último, o Elias foi no último, e deixou os outros dois para o Eliseu fazer por ele. Eu estou indo embora. Só para você ter uma ideia, a situação em que aquele homem ficou. Se você for continuar a leitura, você vai ver que não foi Eliseu, e foi um discípulo do profeta que já ungiu Jeú como rei, porque ele está fugindo de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Olha aqui para mim, não deixe o desânimo fazer você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Vou repetir: não deixe o desânimo, as circunstâncias fazerem você fugir daquilo que Deus tem para você. E vou dizer mais: se Deus quisesse dar para outra pessoa o que Ele tem para você, Ele já teria feito isso. Se Ele está insistindo, é porque Ele ainda tem um negócio com você. Responda assim para Ele nesta noite, amém? Responda assim para Ele nesta noite, em nome de Jesus. Quando perdemos a motivação, isso aqui é muito sério. Quando perdemos a motivação, a escalada, nós perdemos também a escalada para o sucesso. Por quê? Porque a alegria, ela some, a empolgação, o entusiasmo, ele desaparece. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, torna a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, queridos? Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de medo, nem de timidez. Quem nós somos? Quem a pastor é? Preste atenção nisso aqui. Nós somos uma igreja de crescimento e multiplicação. Perdão para os lá de trás que não ouviram. Nós somos uma igreja de crescimento e multiplicação. Ouça, nossas células são de crescimento e multiplicação. Amém, queridos? Ouça, está em nosso DNA crescimento e multiplicação. E vou mais além, não viver o crescimento e a multiplicação significa negar o nosso DNA, negar a nossa essência. Não viver crescimento e multiplicação significa negar o nosso DNA, significa negar a nossa essência, negar aquilo que nós somos. É isso que nós somos, amém, queridos? Aí eu quero terminar com isso aqui, preste atenção aqui que eu acho muito interessante isso aqui. Você sabia que na Bíblia, multiplicação é tanto um mandamento como uma promessa? Vou repetir, na Bíblia, multiplicação é um mandamento, mas também é uma promessa de Deus para o ser humano. Eu estou concluindo isso aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. E dá um exemplo, mandamento foi para Adão. Deus chega com Adão e Eva e lhes diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que foi isso? Uma ordem, um mandamento, uma determinação. Eu quero que vocês sejam.
Então, para Adão e Eva, Deus deu uma ordem: eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês sejam fecundos, eu quero que vocês encham a terra. Mas Deus chegou com Abrão, depois Deus lhe mudou o nome, Deus chegou com Abrão, chegou com ele e lhe disse: Abrão, eu te multiplicarei. Promessa. Aí vem a pergunta: pastor, por que Deus mandou um e prometeu para outro? Aqui vai a grande revelação. Para quem pode, Deus manda. Para quem não pode, Ele promete. Guarde isso aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já os criou com todas as condições necessárias para eles responderem ao mandamento. Então eles já tinham tudo o que era necessário para eles dizerem sim e obedecerem ao mandamento de se tornarem fecundos, multiplicarem e encherem a terra. Mas quando Deus chega com Abraão, qual é o quadro que está diante do Senhor? Abraão casado com Sarai, Sarai era estéril. Então, se Sarai era estéril, como é que Deus ia chegar e dizer: Abraão, seja fecundo, se multiplique? Mas Senhor, não tem como. Então tá bom, eu vou prometer, eu vou te fazer fecundo, eu vou te multiplicar. Agora preste atenção, porque para quem pode, Deus manda e espera esse resultado, e para quem não pode, Deus promete fazê-lo fecundo. Porque olha aqui para mim, multiplicação está no coração de Deus. Quando Deus deu esse mandamento para Adão, escute aqui, estou terminando isso aqui que eu vou lhe falar. Quando Deus deu o mandamento para Adão: seja fecundo, se multiplique e encha a terra, Adão e Eva não haviam pecado. Eles não haviam pecado. Então, se eles começam a se multiplicar e encher a terra antes do pecado, eles estariam enchendo a terra de homens e mulheres segundo aquilo que eles eram em Deus. Só que Adão e Eva pecaram. E você não vê quando eles estão sendo expulsos do jardim, o Adão, a Eva, o Adãozinho e a Evinha. Não. Duas pessoas somente estão sendo expulsas de lá. Por quê, pastor? Eles não se multiplicaram antes do pecado. É por isso que está escrito na minha e na sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos morreram, pois todos pecaram. Então o que aconteceu? Adão e Eva começaram a se multiplicar depois do pecado. E aí você vê o desastre. Você vê tudo o que aconteceu. Através de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O primeiro Adão. Porém, aleluia, Deus precisava resolver esse negócio. Ele providenciou o último Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado, mas o último Adão vem trazendo a justificação, vem trazendo o perdão, vem trazendo a reconciliação e dando a oportunidade de todos que nasceram em pecado terem a oportunidade de um novo nascimento, nascer em Cristo Jesus e se tornarem novas criaturas. Quem já experimentou isso? E para aqueles que já se tornaram novas criaturas, aí Deus chega de novo com um mandamento: sejam fecundos, se multipliquem e encham a terra, porque agora vocês têm condições, porque o que habita em vocês não é mais aquela semente adâmica, mas é a divina semente. É isso que o apóstolo João fala, 1 João 3,9, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que habita nele é
a divina semente. Este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É nascido de Deus.